Porque esta é a lei que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. A paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Viemos aqui agora com um quadro novo no canal Graça e Paz, com o primeiro vídeo experimental, para sabermos como que será a recepção deste novo formato de vídeos que iremos começar a apresentar neste novo quadro, que se chama Deus Ensinando. Não que eu seja Deus, não. Deus vai nos ensinar através da Santa Escritura, das suas Escrituras. Então, quero começar esse quadro, esse vídeo experimental, falando acerca do novo nascimento e o batismo. Então vamos começar lendo em João, no capítulo 3, a partir do 1, que diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. Do 1 ao 7 que eu li aqui, o Senhor Jesus está falando, ensinando a Nicodemos o que é necessário para ver e entrar no reino de Deus. É necessário nascer de novo para ver. É necessário nascer da água e do Espírito para entrar. Mas como é isso? São duas coisas diferentes? Será que realmente são duas coisas diferentes? Porque até então, no momento, o Senhor Jesus não saiu do assunto. Nicodemos reconheceu que o Senhor Jesus vinha da parte de Deus por causa dos sinais que ele operou. Mas Jesus falou que era necessário nascer de novo. Por quê? Aqui no 6 fala o porquê. Porque o que é nascido da carne é carne. E o que é carne, ele não pode ver o reino de Deus, muito menos entrar. Um exemplo, lá em 1 de Coríntios, no capítulo 15, do 45 ao 50. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural. Depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Então,
O irmão Paulo aqui está demonstrando na sua carta aos Coríntios que existe uma diferença entre Adão, o primeiro Adão, e o último Adão. O primeiro Adão foi feito alma vivente, formado da terra e é terreno. E como ele foi, porque ele já veio a falecer há muito tempo atrás, tais também são os demais homens terrenos, nascidos da carne, nascidos do sangue, da vontade da carne, da vontade do homem. Ainda não nasceu de Deus, como o homem espiritual, o último Adão que veio do céu. E quem é esse homem? O Senhor Jesus. Mas ele já era homem quando estava no céu? Vamos ver. Em João, capítulo 1, versículos 1 ao 3, depois do 10 ao 14, que diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e, sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, até aqui está mostrando que, no princípio, alguém era o Verbo. Que o Verbo estava com Deus no princípio, e que o Verbo era Deus. E que tudo que fora criado por Deus, fora criado por intermédio desse Verbo, do Verbo de Deus. Quem é esse Verbo? Vamos aqui agora do 10 ao 14. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Esse aqui é o nascimento do homem terreno, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Então o interessante é que aqui, nesta passagem, mostra claramente que o Senhor Jesus Cristo era o Verbo no princípio. Era no passado. Ele não veio Deus na terra, mas ele veio enviado por Deus, veio em nome de Deus. Por isso que ele se chamou Emanuel. Além de ele ter o Espírito Santo, ou melhor, ter recebido o Espírito Santo no seu batismo nas águas, ele veio cumprir a vontade do Pai. E isso é estar em nome de Deus, fazer a vontade dele. Diferentemente do que estamos acostumados a ouvir. A Bíblia, ela é muito clara. Por isso que é Deus nos ensinando através das Escrituras. Então, como é isso? Receber o poder de ser feito filho de Deus, crendo no nome de Jesus. Como é crer no nome de Jesus? Vamos ver dois exemplos. Eu vou falar também do batismo, mas o segundo exemplo vai ficar para depois. Vamos primeiro em Mateus, capítulo 16. Deixa eu ver aqui. Do 13 ao 20. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Então o Senhor Jesus perguntou aos discípulos: O que as pessoas estão dizendo sobre mim? Sobre ele, no caso, não eu. 14, E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Então havia entre o povo uma dissensão sobre Jesus. Ninguém sabia quem ele era. Uns diziam que ele era Elias, outros diziam que ele era João Batista, outros diziam que ele era Jeremias ou algum dos profetas. Mas como ele poderia ser João Batista se João Batista o batizou?
E João Batista confessou não ser o Cristo. Interessante. Continuando, ó. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Agora ele leva essa pergunta para os discípulos, aqueles que creram nele. Respondendo, Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Conseguiu pescar? Essa é a confissão da pessoa que creu no nome de Jesus. Crê que ele é o Cristo e que ele é o Filho de Deus. Por isso que em João 1,14 fala, vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Único homem gerado por Deus. O ser humano, quando nasce nesse mundo, ele não nasce filho de Deus. Adão, quando foi formado da pó da terra, ele não foi chamado filho. Por quê? Porque Deus não o gerou. Deus o formou do pó da terra e criou o espírito humano dentro dele quando soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Em Zacarias 12:1 fala que Deus formou o espírito do homem dentro dele. Está conseguindo pescar a pegada da palavra? É essa a pregação que nós temos que aprender e a nos firmarmos para levar as boas novas a toda a velha criatura, a toda criatura. Quando Jesus falou, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, é falar acerca disso. Que ele no princípio era o verbo, que se fez carne, fez-se homem, não era Deus na terra, mas tinha o Espírito de Deus quando se batizou. Ele pregou a palavra de Deus, trouxe o reino de Deus, juntamente com a pregação do reino. Ensinou a viver como filhos de Deus. Fez a vontade de Deus. Ele veio em nome de Deus. Mas muitos não o receberam e até hoje está sendo assim. Porque não têm conhecido o Senhor Jesus Cristo pelas Sagradas Escrituras. Isso é ruim, muito ruim. Geralmente, essas coisas acontecem porque homens perversos, bem lá atrás, após conhecerem as Escrituras, não se conformando com a sã doutrina de Cristo, vão atrás de pessoas, ou eles mesmos vão, ensinar coisas segundo o próprio desejo carnal. Se tornaram novas criaturas, mas retrocederam. E aqueles que perseveram na palavra não são dos que retrocedem, pelo contrário, são dos que perseveram para a conservação da vida, conservação da alma, salvação completa. Glória a Deus. Mas continuemos aqui. Então, se a pessoa crer que Jesus é o Cristo e que Ele é o Filho de Deus, ela nasce de novo, passa a começar a enxergar o reino de Deus e recebe poder para ser feita filha de Deus, para ter todas as condições de andar como filhos da luz. É isso que a palavra ensina. Claramente é isso. E glória a Deus, porque Ele nos deu condições de estarmos recebendo isso, não somente hoje, mas desde que estava começando a pregação do Evangelho de Deus, desde os primórdios da criação. Porque Deus deu aquela ordem a Adão para que ele, pela obediência, recebesse, alcançasse a imagem de Deus, como Cristo alcançou, e hoje Ele é Deus. Ele é homem Deus. Ele recuperou a glória que ele tinha com Deus antes que houvesse mundo. Isso é maravilhoso, porque isso também está proposto a todo aquele que vive em nome de Jesus. Aleluia.
Porque viver em nome de Jesus é obedecer aos mandamentos dele na prática, não só no falar. É receber, que é ouvir e praticar, para se tornar homem prudente, mulher prudente. Dessa forma que nós venceremos o mundo, mediante a fé. E a fé nos leva a crer em Deus e o obedecer, esperando aquilo que a gente ainda não viu, que é a volta do Senhor Jesus e o repouso de Deus. Glória a Deus, isso é tremendo, tremendo. Agora vou falar um pouco sobre o batismo, que também está ligado com isso aqui, de crer no nome do Senhor Jesus Cristo, para se tornar nova criatura, para poder entrar no reino de Deus. De fato, a pessoa quando nasce de novo, ela é transportada das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. Mas ainda não entrou na cidade pelas portas, mas já faz parte do reino, já se tornou cidadão da cidade, do reino de Deus, servo de Deus, discípulo do Senhor Jesus Cristo, ou discípula, né? Mas é necessário perseverar vivendo dessa forma, praticando até o fim, para entrar na cidade pelas portas. Não vai ter janela para pular. A porta é estreita e o caminho é estreito também. E são esses que conduzem à vida eterna. Então, vamos falar um pouco aqui sobre o batismo nas águas, lá em Atos, no capítulo 8, vou ler do 26 até o 40, que diz assim, ó: um anjo do Senhor, note, um anjo do Senhor. É sempre bom a gente estar reparando nesses detalhes, porque tem coisas na Bíblia que parecem que foram enviadas por Deus, mas não foram, se nós nos atentarmos a esses detalhes. Isso vai ficar para uma outra ocasião, um outro vídeo. Então, continuando, ó. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o sul, no caminho que desce para Jerusalém, de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Eunuco não é uma pessoa que escolheu ser homossexual. Não. Muitos pensam isso, muitos pregam isso, mas na verdade não é. O eunuco em si ocorre de duas maneiras. A pessoa escolhe não ter relação com a mulher, relação íntima mesmo, escolhe não ter relação, ou o seu senhor ou sua senhora, seja rei, governador, principalmente rei ou rainha, esterilizam o homem para que ele não tenha o interesse de se juntar com alguma das mulheres do reino, da casa real, né? E também para não se aproveitar do harém do rei. É basicamente isso. O eunuco é alguém que se escolheu, como Paulo escolheu, não ter relações com mulher, ou foi esterilizado por seu patrão ou sua patroa, né? E esse eunuco, ele era dos etíopes, da Etiópia, mas era temente a Deus. Ele ia a Jerusalém para adorar a Deus e estava voltando. Num caminho de volta, ele estava lendo o profeta Isaías. No 29, ó: então disse o Espírito a Filipe, e agora foi o Espírito Santo que falou: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? É tremendo isso, irmãos. Quando o Espírito Santo nos guia, esse tipo de coisa que acontece.
Não acontece na nossa força, não acontece na nossa sabedoria terrena, não acontece pela sabedoria humana, não vai ser utilizado nada terreno. Tudo pela graça de Deus. Tudo pela graça de Deus. E as pessoas hoje leem a Bíblia e não compreendem o que estão lendo. E eis que faço a mesma pergunta. Compreendes o que vens lendo? 31. Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? É necessário que o discípulo do Senhor Jesus esteja apto para poder explicar. Como o Senhor Jesus explicava. Ele ensinava, ele é, o mestre que ensina todas as coisas que ainda estão ocultas na palavra. Isso é tremendo. E todo discípulo do Senhor Jesus recebe a revelação para, falar. Crie, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Glória a Deus. Isso também faz parte do praticar. Pregar o Evangelho. Então, continuando. E convidou Filipe a subir e sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco estava lendo essa passagem, se eu não me engano está em Isaías 53, 34. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? E é interessante, né, irmãos, que o discípulo do Senhor Jesus, quando é guiado pelo Espírito Santo, que é o poder de ser feito filho de Deus, mais para frente também a gente vai ver isso, ele consegue explicar tudo concernente ao reino de Deus sem teologia, porque teologia é de sabedoria humana. Infelizmente, a teologia atrapalha mais do que ajuda, porque tem usado a sabedoria terrena para tentar explicar aquilo que Deus revela pela palavra através do Espírito Santo. Não é a mesma coisa. Sempre vai haver discordância em algum ponto, sempre vai haver divisão em outro, sempre vai haver dúvidas. E quando é explicado, usa-se tantas palavras difíceis que a maioria não entende. Infelizmente é assim. Mas continuemos aqui, 35. Então Filipe explicou. Todo discípulo do Senhor Jesus, ele vai explicar o que está escrito, porque ele já recebeu a revelação, quer pelo Espírito ou pelo ensino através de um discípulo mais experiente, né? E vai transmitir isso para quê? Para ele se firmar mais e mais e dar mais fruto ainda. Está tudo interligado, tudo interligado. E começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe Jesus. Olha que tremendo. É anunciar Jesus. O Evangelho é pregado em nome de Jesus, quando anunciamos Jesus. Mas não é um Jesus qualquer. Não é o Jesus filho de Davi. Não é o Jesus que que arranja casamento. Não é um Jesus que paga as suas dívidas. Não é um Jesus que te dá bens materiais. Não. É o Jesus que era Deus no princípio, o Jesus que se manifestou em semelhança de carne pecaminosa no tocante ao pecado, porém sem pecar. O Jesus que é o nosso sumo sacerdote, que se compadeceu de nós, padecendo das mesmas fraquezas que nós, porém sem pecar. O Jesus que obedeceu a Deus até o fim,
se fazendo maldição pelos malditos, o inocente pelos culpados. O inocente derramou seu sangue por aqueles que não mereciam esse sacrifício. Isso é a ação da graça de Deus. O Jesus que obedeceu e ensinou aquilo que o Senhor Deus lhe prescreveu que ensinasse. Todas as palavras que ele disse, foi Deus quem o concedeu dizer. Deus lhe prescreveu a tudo aquilo que ele deveria falar. Tanto que ele sempre falou, as palavras que eu vos digo não são minhas, mas daquele que me enviou. Louvado seja Deus, aleluia. 36. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco, eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Então aqui a gente entende claramente que Filipe, além de anunciar Jesus, falou sobre o batismo da remissão de pecados, batismo nas águas, que é em nome de Jesus. Por isso que o eunuco fez essa pergunta aqui. Filipe respondeu, é lícito, é permitido, se creis de todo o coração. Não é necessário discipulado, porque na verdade o discipulado é fazer discípulos, é ensinando-os a guardar todas as coisas que o Senhor Jesus tem mandado. O batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é fazer conhecer as Escrituras para ser guiado pelo Espírito Santo, para obedecer às Escrituras, né? Não é necessário fazer um curso de batismo, não é necessário ser casado. O eunuco não era casado, mas era temente a Deus. Não existem essas regras que nós vemos aí no mundo. E por que fazem? Quem sou eu para julgar? A palavra mesmo que julga. E o que o eunuco respondeu para Filipe? Continuando aqui no 36, no 37, aliás. E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Louvado seja Deus, aleluia. Continua aqui, ó. Recebeu a Cristo crendo em seu nome, que ele é o Cristo e que é o Filho de Deus. E assim recebe poder para ser feito Filho de Deus. Aleluia. 38. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Filipe falou, não, você tem que esperar um pouquinho porque você precisa aprender da palavra, ser discipular. Não. Foi de imediato, após aquela confissão do eunuco, Filipe o batizou. O eunuco se sentia preparado para o batismo? Precisava disso? Também não. É que também tem isso. A pessoa diz, eu não me sinto preparado para batizar ainda. Não creu no Senhor Jesus, você não vai se sentir nunca. Desse jeito. Mas isso não é para te julgar, trazer condenação sobre você. Não. É para que você seja salvo. Você seja salva. Aleluia. Foi por isso que o Senhor Jesus veio. Não foi para julgar, mas para salvar. Trazer as condições para a salvação ser possível. Louvado seja Deus. Aleluia. 39, ó. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco. E este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Esse cheio de júbilo, irmãos, é a alegria no Espírito. O eunuco já recebeu o Espírito aqui, ó. O Espírito Santo já estava sobre o eunuco quando Filipe foi arrebatado.
Cheio de júbilo é cheio do Espírito Santo. Alegria no Espírito Santo. Isso é o reino de Deus. O reino de Deus não consiste em comida ou bebida, mas em paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Louvado seja Deus. Aleluia. É tremendo. O jugo do Senhor Jesus, ele é suave e o fardo é leve. Recebemos liberdade da carne e do mundo para adorarmos a Deus em espírito e em verdade, não segundo regras de homens, não segundo a nossa própria vontade, não segundo a nossa carne, mas segundo o querer de Deus, segundo o que o Espírito Santo de Deus nos faz praticarmos, vivermos e falarmos. Louvado seja Deus. Para finalizar, mas Filipe, não, só até aqui, o 39 já está bom, já está ótimo. Glória a Deus, aleluia. Então é desse jeito, irmãos. É desse jeito. Nascer de novo e ser batizado está num pacote só. A pessoa não precisa se sentir preparada. A pessoa não precisa fazer discipulado. A pessoa não precisa fazer um curso específico ou especializado em batismo. Filipe não era pastor, tem esse detalhe. Filipe era um discípulo do Senhor Jesus, um evangelista. Evangelista não é aquele que tem o cargo, a patente de evangelista, não. Evangelista é aquele que recebeu o ministério de Deus, posto na igreja com um fim, visando, um fim proveitoso, visando a edificação de todo o corpo. Os ministérios estão na igreja para isso. Não para que a pessoa se sinta superior aos outros. A Bíblia fala que nós, cada um, deve considerar os outros superiores a si mesmo. E quando fala cada um, fala no modo de todos os membros. Não é só os membros, todos os membros vê um como superior, ou uns como superiores a si próprios. Não. Não é nisso que está constituído o amor de Deus, o amor que Cristo amou a igreja. Não é assim que vamos demonstrar o Evangelho genuíno, mas segundo as Escrituras. Só através dela, irmãos, que Deus irá nos ensinar a o temer. E o temor consiste em aborrecer o mal, aborrecer a nossa carne, aborrecer esse mundo, aborrecer a carne dos outros, para não fazer as suas vontades. Quem ama o mundo se constitui inimigo de Deus. Quem é da carne não pode agradar a Deus. Quem é da carne não tem fé. Fiquem todos com a paz do Senhor e meditem sobre todas essas coisas faladas aqui. Em nome do Senhor Jesus, a paz do Senhor. Nascer da água, em que nascer de Deus.